Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, da Sport TV comentando tudo aí sobre a situação, né, de Gerson, que praticamente já está assinado aí com o Zenit e vai dar adeus ao Flamengo por 25 milhões de euros, né, tanto aí com o Felipe Melo, como Denilson e também Rodrigo Caetano aí da seleção brasileira falam sobre essa situação, né? Se Gerson vai continuar sendo convocado à seleção brasileira e também se ele fez uma boa escolha. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Acho que é importante a gente perguntar, a gente está vendo um movimento bem provável agora do Gerson sair do Flamengo e disputar a Liga Russa, que hoje é uma liga meio fantasma na Europa, né? Eles só jogam entre eles, só competem entre eles, os times russos não jogam Champions League, competições europeias. A gente tem bons jogadores hoje atuando na Rússia, o Nino, o Luiz Henrique, o Wendel e Claudinho. Claudinho foi para o Claudinho foi para a Arábia, né? Foi agora, saiu para o Catar, né? Catar. Mas ficou até ontem. O outro lateral esquerdo que esteve conosco aí, esteve sempre nas listas. Foi então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que vocês na CBF estão olhando para a Liga Russa? Vocês conseguem observar, é um ponto de observação, porque o Luiz Henrique fez uma baita temporada no Botafogo, era um titular, inclusive, do Dorival, e depois foi para lá e não foi mais chamado. Tem a questão do Gerson hoje, foi titular contra o Equador, não sei se na terça-feira vai ser, mas é um jogador importante na dinâmica de vocês aqui. Eu vou te responder o que dá para responder, porque eu não posso entrar numa questão comercial, negocial, entre os clubes e claro, o próprio desejo do jogador. Um exemplo, o Luiz Henrique, ele permaneceu na nossa lista lá, por óbvio, ele foi muito bem conosco. É uma disputa da posição e do momento. O que muitas vezes... Mas estar lá pode atrapalhá-lo? Que muitas das vezes atrapalha é justamente porque o atleta joga menos e em determinados períodos. Se você for ver, dentre a saída do Luiz Henrique depois da Libertadores e Mundial, até a primeira partida, quando nós convocamos em março, acho que foi em março, o Luiz Henrique me parece que tinham jogado 3, 4 jogos, dentre os quais 2 amistosos. Aquele período de inatividade ali traz prejuízo numa determinada data FIFA. E ao você chamar na data FIFA outro atleta, que porventura venha a ocupar o espaço, é uma disputa. Agora, o fato, né, de não jogarem torneios internacionais, quer dizer, não é que a gente não observe. É a mesma comparação que eu já ouvi. Não, mas não dão... a real importância para a Liga Árabe. Claro que temos vários. O Bento está aqui, um exemplo. O Bento está conosco. Dá sim. Agora, para cada uma das posições especificamente, tem uma determinada exigência. Né? Tem uma exigência né, no meio de campo, onde o Felipe jogou durante muito tempo, depois uma exigência física, de intensidade, às vezes diferente de outra posição. E aí você vai para uma liga que naquela posição específica você não é provado. Então, mas tem jogadores que sempre estiveram, mesmo em ligas, claro que não são as principais. Agora, depende, você olha quantos jogos num período de 3, 4 meses de uma convocação para outra, versus aqueles que estão jogando Champions ou aqueles que estão jogando Liga Europa. É a competição natural, Eric. Ou seja, Eric... Aí eu falo aqui, dando uma opinião, a ida do Gerson para a Rússia pode ser maravilhosa financeiramente, sim, mas pode ter impacto. Pode ter um impacto. É o poder que o atleta tem de decisão. Está na mão dele. Está na mão dele o poder de decisão. Eu quero. Você iria, Felipe? Nesse caso do Gerson, eu sou capitão de um dos maiores clubes que tem no nosso continente, que é o Flamengo. Sou ídolo da torcida, já ganhei vários títulos, tenho uma ótima história no clube. Sou querido por todos. Titular na seleção? Titular da seleção brasileira, às vésperas de Copa do Mundo, que a gente está perto da Copa do Mundo. Ganha um ótimo salário a nível brasileiro, ou melhor, a nível mundial. Um ótimo salário mundial. Eu não iria. Mas assim, eu não teria nem pensamento para... Eu não iria, porque é trocar um sonho por algo que não vai mudar a vida dele. Porque o que ele ganha, de fato, já muda a vida dele, financeiramente falando. Ele é bem sucedido financeiramente e ganha bem para isso. E acabou de renovar o contrato com o Flamengo. Eu jamais faria isso, mas é o poder de decisão que cabe ao atleta. E às vezes disputando uma Copa do Mundo,
jogador ainda valorizado ainda muito mais, né? A questão da valorização do jogador. Aproveitando, Rodrigo, fazer uma pergunta que pode até soar polêmica, mas recentemente eu vi uma sonora do Renan Lodge, lateral, falando sobre os números dele. Que está no Al-Hilal, né? A gente, dentro desse assunto, né, de jogadores que jogam em mercados alternativos, falando sobre os números, né, que aos olhos dele os números dele são melhores dos jogadores que estão na posição convocados. Provavelmente a comissão técnica no geral deve ter visto essa declaração dele. Como é que vocês recebem um tipo de declaração de jogador que tem potencial para estar na seleção brasileira? Tem, e também fez parte da lista larga. E aí é uma curiosidade, né? Muitas vezes eu já também observei debates, porque quem divulga a lista larga são os clubes. A gente não formaliza. Então tem clubes, né? Vi discussões sobre, por exemplo, como é que o Estevão não está na lista. Ele sempre teve, só que o Palmeiras não divulga. Porque quando nós enviamos os comunicados, a gente pede cuidados até que se formalize a lista final. Enfim, isso é de cada clube. Então, Renan Lodge também estava entre os laterais. Ele está sendo observado. Eu acho que é um direito, né, sonhar ou desejar estar aqui. Isso é legítimo. Talvez ele tenha se equivocado na forma, né, na expressão, porque dizer que tem bons números, que fez uma boa temporada é legítimo e que mereça uma... Quando vai para a questão da comparação com quem está aqui, né, a gente sabe que talvez não tenha sido o melhor caminho, mas ele está no direito de buscar e só tem um jeito, é cada vez jogar mais e melhor para que o treinador, numa das próximas oportunidades, possa chamá-lo. Um pouco mais agora, né? Depois, vai ter que correr mais um pouquinho. Depois dessa vai ter que ser um pouquinho mais. Aliás, no fim... É um Gerson que para mim faz muita falta. Eu até questionei isso hoje no primeiro programa. Se o Gerson saindo, tá bom. Claro, é muito bom vender um jogador de 29 anos por 25 milhões de euros. Óbvio, é uma baita negociação, é praticamente irrecusável. É irrecusável, né? Agora, o negócio é o seguinte, Flávio Prado, depois eu vou querer também escutar o Raí sobre isso. Eu já vi aí o Flamengo agora interessado em contratar o Carrascal por 12 milhões de euros. Então eu já não acho que vale a pena vender o Gerson por 25. Pronto, é isso. Se for para pegar 12 milhões de euros dos 25 que vendeu o Gerson para comprar o Carrascal, que é um jogador meia boca, essa é a verdade. É um jogador que vai chegar no Flamengo para brigar por vaga, se brigar. Aí é o que eu falo, tem que saber gastar o dinheiro. Porque falaram pra caramba do Juninho, que veio do Azerbaijão, Flamengo agora, fazendo scout, jogador super razoável. E o Flamengo pagou 5 milhões de dólares e que não joga. Praticamente não joga, quando joga não faz a diferença. Então é aquilo. Se for para vender o Gerson por 25 milhões de euros, para depois gastar 12 para comprar Carrascal, para mim já não vale a pena. Se é para vender o Gerson, meu amigo, é para comprar jogador grande. É para comprar jogador que decida. E que não fique nessa lorotinha de botar 12 milhões de euros, aí vamos lá. 25, você tira 10, já vai para 15. Tira 2, já vai para 13. Ou seja, 13 milhões de euros no Gerson. Se for para comprar o bem meia-boca Carrascal. E aí é o que eu falo. Se for para vender o Gerson para comprar 2 jogadores bons, 2 jogadores que façam a diferença, inclusive na posição do Gerson, ok. Mas se for para gastar mal, como já gastou com o Juninho lá do Azerbaijão, nessas contratações, agora temos scout, agora estudamos, não adianta nada. Estudar para contratar jogador meia-boca, Flávio Prado. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. O Carrascal não tem nenhuma ligação, no meu modo de entender, com o caso Gerson. Aliás, já se falava no interesse desse jogador pelo Flamengo, muito antes de aparecer essa história do Zenit. E não há opção para o Flamengo, caso o Zenit deposite o dinheiro, e parece que o pessoal do Gerson já concordou, porque é uma multa estipulada e acabou. Depositou, acabou. Não tem o que discutir. Aí não depende do Flamengo querer ou não, foi estipulada essa multa, que é um valor ótimo, será um grande negócio. E eu acho o Gerson um jogador muito difícil de ser reposto, muito difícil.
Ele é um jogador como foi dito aqui pelo Piperno, ele tem multifunções, ele tem um nível de jogo muito bom, tá no ápice da carreira dele, tanto que está na seleção e está desenvolvendo. Então é uma negociação que o Flamengo se dispôs a fazer. A partir do momento que ele diminui a multa contratual do Gerson nessa nova renovação, ele ficou predisposto a ter uma proposta de 25 milhões de euros e pronto, já apareceu. E se aparecer não tem muita alternativa. Mas eu não ligo um caso com o outro. Eu entendo o que você falou. Claro que se o Carrascal vale 12, o Gerson vale mais que 25. Mas uma coisa não está ligada à outra. Eu acho que o Carrascal acrescenta pouco ao Flamengo, independentemente do Gerson sair ou não. E a negociação do Gerson não vai ter muita opção, né? Ou faz a negociação, a palavra está com o Zenit. Ele vai e deposita, ou o jogador fica no Flamengo. Então não tem uma ligação uma coisa com outra, não. Não, eu acho que tem ligação porque é o dinheiro do Flamengo. A partir do momento que você fala, não, vale vender o Gerson, porque olha o caixa que você vai fazer, 25 milhões de euros. Agora, se for para fazer caixa para comprar Carrascal e Juninho Azerbaijão, eu prefiro não fazer caixa. Eu prefiro ter um jogador do nível do Gerson. É isso que eu falo. Né? Ou não comprar. Pega o dinheiro e deixa, investe na base. Exato. Isso eu também acho. Exato. Porque, Flávio, se for para você vender o Gerson para comprar, vamos lá, vou dar exemplo, Juninho e Carrascal, para mim não vale vender o Gerson. Para mim não vale. Porque é aquilo. Ah, não, mas é um dinheiro para o clube. Tá bom, como que o clube vai gastar esse dinheiro? Não adianta nada você vender bem e comprar mal. É isso que eu tô falando. Então comece a me mostrar. Não. O Flamengo quer esse jogador. Pronto, o Flamengo quer o Jorginho. Valeu, vamos gastar o dinheiro com o Jorginho. Flamengo quer o próprio Danilo, que para mim ainda também não foi uma sumidade no Flamengo, mas tem um nome. Pode ser um jogador que ainda entregue muito no Flamengo. Valeu. Léo Ortiz. Valeu. Agora, se for para comprar Gerson, né, vender Gerson para comprar jogadores tipo Juninho do Azerbaijão, tipo Carrascal, aí para mim não vale. Porque você está vendendo bem, mas está comprando mal. Então esse dinheiro não vai valer de nada, não vai fazer diferença, Raí. Você usar um dinheirão do Gerson para comprar jogadores que não fazem a diferença. Hoje o Mauro César falou, o Flamengo precisa contratar jogador que faz diferença, o que tem pouco hoje no clube. Quem faz diferença hoje no Flamengo são os jogadores de trás, né, que são Léo Ortiz, Léo Pereira, Rossi, que está fazendo a diferença. E do meio para frente é o Arrascaeta e o Luiz Araújo. Só. Nem o Pedro. Para mim, o Luiz Araújo está decidindo mais que o Pedro, depois da volta do Pedro de lesão. Então eu acho que o Pedro tem um baita potencial para ser decisivo. Agora, para comprar jogador decisivo, vender Gerson por 25 milhões de euros para comprar Carrascal e outros jogadores de nível médio, para mim não vale, Raí. Vai ser difícil, né, Pilhado? Boa tarde para você, Piperno, Flávio, todos que nos acompanham. Vai ser muito difícil para o Flamengo essa reposição, porque, como disse o Flávio, o Gerson é um jogador assim, muito específico, né? E é muito complicado você achar alguém que possa fazer esse papel, que possa exercer essa função num nível mais ou menos parecido, né? Hoje, um jogador titular de seleção brasileira. Então, assim, eu não, sinceramente, olhando assim, para as possibilidades, para um pouco que a gente conhece aqui de futebol sul-americano, principalmente, ou até de futebol internacional, é difícil imaginar alguém que o Flamengo possa trazer para o lugar do Gerson. O Carrascal não é. O Pogba tá sem clube, ele tem lá o restinho da punição para cumprir. Aquele Pogba seria 2018, eu acho que sim. Hoje o senhor tem bronca do Flamengo, hein? Não, o Pogba, eu não sei como, de repente, imagina, o Pogba primeiro seria um barulho, né? Sim. Não é o Carrascal, não é o não. E segundo, vai, precisa ver como é que, por isso que eu falei, como é que tá o Pogba, né? Desculpe, aí. Não, o Pogba tá nessa questão aí agora para ser resolvida da punição dele. Tá acabando aí, tem mais 2-3 meses de punição, acho que até menos talvez. Mas o Pogba não joga em alto nível há muito tempo. Eu não me meterei nessa aventura de forma alguma. Acho que o Flamengo não vai fazer esse negócio também. Mas como eu dizia sobre o Gerson, acho que é um jogador de difícil reposição. O Carrascal é mais um jogador para ser um substituto ou um reserva para o Arrascaeta, para brigar talvez. Enfim, para ter uma sombra ali, ele é um jogador de armação, é um 10, um 8, enfim, não é especificamente um jogador que atua na mesma função que o Gerson, né? Joga um pouquinho mais adiantado no campo, um negócio que aparentemente o Flamengo também está bem adiantado para fazer.
Agora, mais do que isso, Pilhado, ou junto com isso, né, eu queria acrescentar aqui uma opinião, eu estava acompanhando mais cedo o debate de vocês aqui sobre. Para mim, assim, esportivamente não faz nenhum sentido para o Gerson se mudar para o Zenit, jogar na Rússia. Esportivamente não faz nenhum sentido. Hoje ele joga em um dos principais clubes do país, é capitão desse clube, está sendo convocado regularmente para a seleção brasileira, era convocado pelo Dorival e titular com o Dorival, foi convocado pelo Ancelotti, é titular com o Ancelotti, foi nesse primeiro jogo, será de novo na terça-feira. Assim, se transferir para o Zenit, jogar na Rússia... A gente tem um exemplo aqui que aconteceu há pouquíssimos meses, Luiz Henrique. O Luiz Henrique vinha sendo regularmente convocado, ele foi para uma data FIFA, fez gol de vitória no jogo do Brasil contra o Chile, foi para o Zenit, nunca mais ele esteve entre os convocados com o Dorival. O Ancelotti certamente não estará. Então, assim, para o Gerson, nesse momento da carreira, às portas de disputar talvez a sua primeira Copa do Mundo, se esconder na Rússia por uma questão financeira... tendo em vista que ele não ganha, como disse o Mauro César aqui mais cedo, um salário mínimo no Flamengo, claro que todo mundo almeja ganhar mais, ter uma questão financeira melhor na carreira, é óbvio que sim, mas assim, para mim não faz esportivamente nenhum sentido o Gerson vestir a camisa do Zenit, se esconder na Rússia e provavelmente dizer adeus à possibilidade de jogar uma Copa do Mundo. Aí é bom até pra gente levar o contraponto, tá? Pode me chamar de mercenário, pode ser o que for. Agora, se eu sou o Gerson, recebo uma proposta com 29 anos, já tendo ganhado tudo pelo Flamengo. Gerson ganhou tudo. Gerson ganhou duas Libertadores ou uma? Ele estava na primeira... Na primeira. Primeira. 2019. Então, o Gerson ganhou uma Libertadores, ganhou 2 brasileiros, ganhou Copa do Brasil, já ganhou tudo pelo Flamengo. E aí falar, mas pensar em seleção. Me desculpa, 29 anos, tendo uma proposta para ganhar por 5 anos mais, ou seja, até 34, 3 milhões de reais por mês, com bônus de 20 mil euros a cada gol ou assistência, 30 mil euros a cada 5 pontos conquistados no Campeonato Russo, 500 mil euros a cada janela de transferência que ele permanecer no Zenit. Gente, sem contar os bichos, né? Que os jogadores ganham na Rússia, que são muito altos. Se eu fosse o Gerson, eu iria. Assim, e falo porque é muito surreal a proposta. Um jogador de 29 anos tem uma proposta de 5 anos de contrato, ganhando o que ele vai ganhar, eu não negaria, tá? Sendo muito sincero. Hoje no Flamengo, ele não ganha nem metade disso. Sem contar os bônus, ele não ganha nem metade dos 3 milhões de reais por mês. Então, é muito delicado. E a notícia que eu tenho é que o staff do Gerson já aceitou, tá? Empresário, que é o Carlos Leite, staff, ou seja, o Gerson já aceitou. Se o Zenit pagar os 25 milhões de euros, não tem essa, é o Gerson que vai escolher. Agora está nas mãos do Gerson. Ele já escolheu. O Gerson vai querer ir para o Zenit com esses valores. Flávio, o Raí acha que esportivamente não valeria, pelo jeito o Raí não iria. Eu iria. Você e Piperno, se fossem o Gerson, e outra. O Alan, então, qualquer proposta que tivesse, eu sou o Flamengo, eu aceito. Porque o Alan, meu Deus do céu, que jogador ruim no Flamengo, o Alan, caro e ruim. O Raí falou esportivamente, sem dúvida, é um mau negócio. Ele vai desaparecer. É que eu também sou mais pelo lado, usando o termo que você usou, mercenário. Eu pegaria a grana. Ainda mais já com uma certa idade. Eu gosto muito da frase do Bruno quando ele fala que o jogador é um ídolo quando ganha. Quando perde, ele é capaz de não conseguir entrar nem no clube que ele trabalha. Então, eu acho que os clubes, de um modo geral, principalmente no Brasil, não merecem esse tipo de consideração. Quem pagar mais, até logo, vou embora. Agora, claro, esportivamente, é indiscutível, né? Ele ficaria desaparecido. Meu ponto, só rapidamente, nem é sobre ficar no Flamengo por gratidão ou coisa do gênero. Meu ponto é abrir mão de jogar uma Copa do Mundo. Claro, que é essa decisão que, pra mim, ele tá tomando. Ele tá abrindo mão de jogar uma Copa do Mundo. Concordo. Ok, perfeito. É uma decisão de carreira. Claro. Não tem nem nada a ver com o Flamengo. Não, mas que fosse. Sim, também. Mas ele tá abrindo mão de jogar uma Copa do Mundo. Isso pra mim tá muito claro nessa decisão. Eu abriria. Sim. Eu abriria. E aí a questão eu não abriria. Exatamente. A questão de opinião mesmo. Não tem problema nenhum. Eu acho que o cara tem que privilegiar a grana e... Enfim, chega no último dia, não convoca o cara. Mas, enfim...
Agora, com relação ao Alan, tem um problema, né? Ele estava machucado quando ele veio para o Flamengo e ficou machucado por muito tempo. Quer dizer, por que o Flamengo contratou um jogador que estava com problema? Salvo engano, ele vinha até de cirurgia, né? É um negócio meio... É igual o Palmeiras começar a reclamar que o Paulinho se machuca. Né? Então, foi um risco que eu imagino calculado. Então, não dá para reclamar. O Atlético, que é o jogador de volta, pode ser uma boa oportunidade para o Flamengo recuperar parte do dinheiro que gastou. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, a imprensa no começo do vídeo, junto aí com Denilson, Rizek, Felipe Melo, comentando aí sobre a situação de Gerson, né, que praticamente já está anunciado que ele vai ir pro Zenit, né, porque é um valor muito alto e o staff do jogador já foi aprovado e no momento, né, ele veio a público, nem o staff dizer que não aceitou nada, que é tudo mentira. Então, se até o momento eles não vieram a público para desmentir, é porque tem parte de verdade nisso, né? Então, a torcida tá pra gente revoltar, chamando de traíra, que abaixou a multa já pensando nisso e tal. Mas é isso, torcedor. Jogador, ele vai e volta, né? Mas o Flamengo fica. Então, vai vir os jogadores que vão representar o Flamengo. O Flamengo sempre foi assim, né? Gabigol trouxe 2 títulos, mas ele foi, agora ele tá no Cruzeiro. Mas o Flamengo continua trilhando, conquistando títulos, porque o Flamengo é assim. Então, não deve ficar pensando em jogador que é maior que o clube, não, né? Agora deixa lá, receber o valor do pagamento à vista, né, que vai ser em torno de 168 bilhões de reais, mas tem também um pagamento de 50 milhões que o Flamengo antecipou a Gerson, que Gerson teria que ressarcir o Flamengo, então no total seria 200 milhões de reais que o Flamengo teria de volta, vamos dizer assim, né? Então, com certeza o Flamengo aí vai poder contratar um jogador muito bom, né? Visto que já recebeu também dinheiro da FIFA, né? Do campeonato, dinheiro de Alcaraz. Então o Flamengo vai poder contratar muitos jogadores porque recebeu muitos valores esse tempo, né? Mas aí, torcedor, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda com os comentaristas? Comenta sua opinião pra gente aqui, que é muito importante. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.